E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Tentando parar o celular aqui. Acho que não vai não. Pois então, né? Hoje eu quero falar com vocês algumas revelações e transições que eu tô vivendo. Na verdade eu tô vivendo um puta de um conflito, cara. Eu vou compartilhar com vocês. Eu tô começando a enxergar as coisas de uma forma um pouco diferente. É interessante porque isso pode gerar algum tipo de risco, né? Ao primado da abstinência, adicção. Não que eu esteja pensando em voltar a usar, não é isso, né? Vontade de usar eu tenho, pensamento de usar eu tenho, mas é uma coisa que, poxa, numa jornada aí de 12 anos, é tudo muito mais tranquilo. Eu não tenho fissura há anos, né? E isso é libertador. Em contrapartida, como eu tenho vivido uma série de desafios e mesmo que eu possua uma série de ressignificações, conhecimentos, etc., cara, eu começo a perceber que nunca é suficiente, sabe? E... Puta que pariu. Ai, vamos continuar assim mesmo? Vamos continuar assim mesmo. Adaptações da vida, né? E dentro disso tudo... Ai, tão irritante isso. Bom, vamos lá, vamos assim. Dentro disso tudo, eu tô realmente começando a enxergar algumas coisas que elas são até mesmo contraditórias a tudo que eu vim fazendo. E isso tá me deixando intrigado. Porque existe, né, um fator muito sensível ao se colocar de forma pública, né? Eu não tenho uma participação grande, né? Mas eu já tenho alguns seguidores. Eu exponho, né, de forma completamente transparente, uma série de estados que eu esteja. Então, eu acabo me sentindo às vezes preso, né? Algumas questões mais íntimas, mais particulares, principalmente nesse processo que eu tô vivendo, onde eu tô enxergando outras verdades, né? Eu vou explicar, vou entrar logo no assunto. Eu só antes vou te convidar para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Te convidar para ser membro, caso você não seja. E se você quiser comprar os meus livros, coloca Fábio Marcondes Livros no Google, que aparece os 5 livros. E eu tenho um livro narrado por mim mesmo, meu primeiro livro, 30 anos fudeu, que eu narrei e virou um audiolivro. Pois então, o que está acontecendo é o seguinte. Eu comecei a entender de uma forma mais madura as relações subjetivas, talvez, né? Das filosofias dualistas. E não aprofundando nisso, até porque eu não tenho um conhecimento profundo disso, né? Eu tenho algumas associações de diversas linhas que complementam essas ideias. Mas, com certeza, existem, né, alguns determinantes, como, por exemplo, o vício, propriamente dito, em álcool e drogas, né, e a sua destruição pelo que representa o uso do álcool e drogas para um adicto. Em contrapartida, existem várias outras coisas na vida e que, se elas realmente não forem trabalhadas, elas são agentes de sofrimento, né? Mesmo que o sofrimento esteja dentro de nós, que também é uma outra relação bem dicotômica. Hoje é quinta-feira, dia 16, será que tá certo meu relógio? Porque ontem era dia 15, é verdade. Hoje é dia 16, tá certinho. E hoje foi um dia muito interessante. Eu me peguei
refletindo bastante entre algumas janelas em que eu atendi, organizei algumas coisas nas minhas frentes complementares de trabalho e fiz todas as minhas dinâmicas, né? Inclusive uma delas, escrever o meu 8º livro. Eu avancei bastante, e foi muito curioso, porque ali, escrevendo, eu fui encontrando realmente esse amadurecimento que eu tô vivendo, sabe? E as minhas questões hoje, elas estão muito voltadas a algo que eu sempre acreditei e eu tô começando a enxergar diferente. E isso é muito complicado, né? Para que fique claro, né, para você que está me assistindo, me acompanhando, ou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu, a um convite de um amigo, né, uma sugestão, transformei o meu canal do YouTube, que eu já tinha somente para mim, com alguns vídeos e tal, e comecei a elaborar vídeos, né, com diversas temáticas, mas eles vieram e ainda são, e provavelmente continuem, eu não sei, eu não estou dizendo que eu vou mudar, né? Eu estou dizendo que eu estou observando-me com algumas mudanças, né? E elas estão conflitantes, principalmente em aspectos que eu sempre senti, acreditei, e agora eu estou enxergando diferente, né? Então eu criei o canal no ano passado, o ano de 2023. Eu produzi uma série de conteúdos, como eu tô produzindo, né? Conduzindo também. Não consigo ficar sem fazer. São características obsessivas e compulsivas, egocêntricas principalmente. E os vídeos ultimamente, eles estão vindo, né? Com essas minhas reflexões compartilhadas com vocês, né? Só que hoje foi um dia onde eu tenho navegado, né? Tá indo aí para 2 meses, cara. Uma resistência muito difícil de ser mudada e alguns níveis de sofrimento através do que eu estou interpretando e representando e vivendo, né? Então tem sido períodos bem difíceis, assim, bem difíceis mesmo, sabe? E hoje foi um dia em que eu não queria tomar banho, eu não queria arrumar a cama, eu não queria lavar a louça, eu não queria acordar, eu estava bem triste, bem preocupado, mas é aquilo que eu sempre falo, eu já desenvolvi meios, maneiras, manejos, jeitos em reagir a tudo isso, e eu faço as coisas mesmo sem vontade, né? Inclusive eu me permito, quando possível, não lavar a louça, não arrumar a cama é uma coisa que eu não consigo. É uma coisa super rápida, super simples, mas eu lembro já de ter deixado às vezes a cama sem estar arrumada, e ficar ali mesmo naquela derrota que eu exageradamente coloco a mim mesmo. Mas foi muito legal porque eu consegui ativar algo como eu sempre ativo, e são essas ativações que estão fazendo com que eu comece a pensar diferente, enxergar diferente, né? Principalmente uma série de estudos e outras verdades que eu tenho feito estão me mostrando outras verdades. E quando eu estava indo ao metrô, andando, ouvindo uma música, cara, eu consegui me olhar ali e pensei, mano, nem eu sei como eu consigo transformar uma intensidade desesperada que não tem nada a ver com álcool e droga, tem a ver com a vida. Já assim, num quadro muito possível de depressão, é porque é tão difícil acreditar e entender para mim mesmo
que eu consigo estar e sair, né? É muito louco isso, cara. E ali, descendo as escadas, cara, eu senti realmente como é muito foda lidar com dificuldades de doença mental. O ponto de transformação que está acontecendo comigo é o seguinte: eu me apoderei, né, de uma frente e assim comecei a me expor e de forma ingênua, mas pretensiosa e prepotente, né, mesmo que não ligada à minha vaidade, talvez de uma forma mais inconsciente, não sei, aspectos ainda, né, remanescentes de rejeições, abandonos e autoafirmações e aceitações externas, não sei, tá tudo sempre cruzado. Eu acabei, né, vivendo o que eu fui aprendendo, né, sobre uma série de coisas que muitas vezes eu também, por conviver e viver e ter como, né, um ponto inicial, as verdades dos grupos de 12 passos, né? Que, por sinal, hoje é algo muito diferente. Até mesmo quando eu frequento, eu vejo que algumas estruturas elas já não seguem mais as tradições, os conceitos e até mesmo a compreensão prática e executada dos passos já estão poluídos, né? Infelizmente, às vezes, por alguns níveis que ultrapassam ali os princípios e os valores. Mas sim, eu continuo, né, com essa importância, mas talvez eu esteja vivendo até mesmo uma dor de desapego a algo que já foi tão importante. Hoje começa a ser menos importante isso. Mas é um caminho que exige muito cuidado, sabe? Porque com certeza existem muitas verdades por aí. Então a minha transformação é porque eu tô começando a enxergar e tá começando a ter sentido para mim, eu tô começando a viver, inclusive, algumas relações diferentes que me mostram que talvez eu tenha iniciado um trabalho tendo a temática da adicção, da dependência química, e talvez eu nunca deixe de ter isso, né? Isso é algo que tá em mim, eu sou, né? Mas eu começo a enxergar outras formas, até mesmo em ser, né? Uma das peculiaridades, assim, bem conflitantes, são os aspectos dos lapsos, das recaídas, da volta ao uso. E elas existem por um grande motivo, o motivo em se perder nesse caminho, né? Mas ainda assim, é interessante porque dentro de diversos caminhos possíveis, esse entendimento ele confere, condiz a uma forma de enxergar e entender. E principalmente agora, por estar próximo, né, de alguns estudos e outras experiências sendo vivenciadas, né, com pessoas que eu trabalho, comunidades locais, a praça em si, né, conforme eu tenho também participado, estudado, compartilhado. Cara, eu tô vivendo assim maravilhas gigantescas de novas verdades. Então tá sendo difícil para mim porque eu tô vivendo um tipo de apego a algo que eu transformei como sendo a coisa mais importante. Repliquei isso aqui inúmeras vezes e agora eu tô começando a enxergar que sim, também pode continuar sendo a coisa mais importante, mas existem outras coisas junto, tudo isso,
que talvez sejam meios em costurar toda essa trama complexa, finita e infindável. Mas é muito sensível. Por isso eu estou compartilhando com vocês, porque eu quero que vocês participem também desses processos, né? Principalmente se eu estiver errado, se eu falhar, né? Se eu transformar novamente a minha verdade. Eu não transformei a minha verdade, eu estou permitindo com que outras verdades possam ser possíveis, né? E o determinante de toda a história, ela sempre é uma. Há dano pessoal, há dano externo, precisa, aos que se permitem, trabalhar e compreender, né? E isso indifere se existe uso ou não uso, se existe lapso, recaída ou volta ao uso, se existe depressão, borderline, bipolaridade, esquizofrenia, mediunidade, autismo. Cara, essas coisas elas indiferem a um dano pessoal e um dano externo, dado o fato diagnosticado e ou entendido como seu, um trabalho ali sendo feito. Os conflitos que me trouxeram, né, a essas reflexivas pessoais, elas são, obviamente, né, naturalmente, por eu viver em constantes descontentamentos, né? Talvez essa minha refração egóica, né, onde eu acabei publicando meus livros e me transformando aí neste recitador de mecânicas próprias ou adaptadas, enfim. Talvez, né, tudo isso tenha um valor onde sim eu consegui trazer, né, mesmo de uma forma romantizada, dramatizada, poética, artística, visceral, colérica, melancólica, não importa, né, faz parte de uma expansão aos multisseres que habitam em mim, sendo eu mesmo, né? Mas agora eu começo realmente entender e encontrar novas verdades, as minhas frustrações. Elas não são, não estão e talvez nunca tenham sido único e exclusivo fator degradante por causa do álcool e da droga, né? E isso é muito curioso. Mas, não longe disso, eu tive, né? Eu realmente obtive danos pessoais e externos com o uso desenfreado, abusivo e excessivo, contínuo, né? Por anos, dado o momento onde eu cheguei num fundo de poço. Em contrapartida agora, nesse processo todo que eu estou vivendo, eu acabei sintetizando uma série de coisas, né? E acredito que eu continue sintetizando. Eu realmente não sei para que lado vai o meu trabalho. É isso que está sendo curioso. Eu estou sentindo que eu estou abrindo novas formas em estar aqui, né? Mas o que me fez encontrar ao longo desses anos foram acúmulos somatórios, né? Como eu mesmo sempre coloco, sim, de felicidade, de alegria, e que só foram possíveis devido, né, à sobriedade e abstinência ao longo desse caminho, conforme eu comecei a forjar uma base de segurança. E o mais interessante é que eu mesmo já identifico esses mesmos discursos que eu tenho feito aqui como
possíveis trampolins a uma volta ao uso. E aí a gente tem que trabalhar a honestidade interna. Então, essas coisas que eu trago, elas são muito profundas, elas exigem uma aproximação realmente mais ampla de entendimentos múltiplos. E o entendimento múltiplo, ele muitas vezes não é alcançado usando álcool e droga, e nem mesmo inicialmente sem o uso de álcool e drogas, né? E eu ainda arrisco dizer que também talvez não seja tão possível em determinada idade pessoal, pois todas essas minhas ideias, elas estão equilibradas a uma maturidade de 41 anos, né? Então, esses processos onde você precisa identificar possíveis riscos, possíveis falhas, auto-engano, arquiteturas ocultas e inconscientes, numa autossabotagem, inclusive, sabe? Cara, é realmente sufocante. Só que dentro deste sufocamento, você vai ficando cada vez mais próximo a uma verdade ou algumas verdades mais honestas às suas próprias falhas. E ao estar, né, agora até uma filosofia já bem comum, ao estar fraco, você fica forte, né? Porque aí você se conecta com áreas que quando forte você não acessa. Então tá sendo muito curioso, eu tô muito intrigado, eu tenho refletido bastante essas coisas, tenho conversado, né, inclusive com alguns amigos, principalmente, né, na qualidade terapêutica, psicanalítica, psicológica, psiquiátrica, filosófica, socialista. Eu tenho colocado esse assunto na mesa para esse meu network, né? Essa interface que eu tenho de pessoas hoje, principalmente que atuam na área da saúde mental, entre diversas outras que aí trabalham os aspectos da vida mesmo. E a cada conversa, onde eu rebato, inclusive, né, perguntando se o que eu estou pensando não é talvez uma forma de tentar normalizar algo que talvez, dentro de um paradoxo do que seria normal ou não, junto à adicção, estivesse eu fraquejando nas ideias, né, que antes foram essenciais para que eu emergisse, ou estariam elas sim amadurecendo em perspectivas hoje talvez diferentes, há diversas possibilidades em existir, mesmo tendo a atenção sempre ao vício, ao álcool, à droga, às migrações, né? Como inclusive vocês participaram das minhas descobertas, mesmo que eu não traga nenhuma novidade. Às vezes as coisas que existem por aí eu não vi, mas eu começo a sentir e viver, e aí eu descubro por mim mesmo, né? Então essas, inclusive, reflexões que eu tô tendo, elas já existem há muito tempo, mas só agora eu tô tendo por mim mesmo, e por isso que tá com tanto valor e tanta dificuldade, porque eu tô enxergando algo contrário a mim mesmo. Caralho, e de novo com vocês eu percebi algo que eu não estava percebendo, é porque isso já existe, e somente agora eu senti, para poder então dialogar, né, com essas possibilidades. Cara, que doideira.
E eu quis compartilhar isso com vocês. Uma, porque eu tenho um tempo agora, até a minha próxima tarefa. Cara, eu tô mordendo minha boca que eu tirei o siso, velho. A anatomia bucal ainda não acostumou. E outra, porque tá acontecendo uma coisa que aí é maluquice, né? E é legal, deixa eu só complementar o assunto antes de entrar numa outra área e aí costurá-los todos pra gente encerrar. Independente, né, das minhas experiências, eu sendo o meu objeto de estudo, dos ensaios, de todos os estudos que eu tenho feito, eu ainda tenho, né, a grande atenção, eu ia dizer crença, mas ela já não é mais tão crente dentro desta dinâmica, ligado ao que eu aprendi e construí e compartilhei, inclusive, em relação ao vício. Mas eu ainda tenho, né? E manterei com certeza, talvez como paralelo na mesa, né? Como mais uma linha de entendimento e compreensão, a importância em manter a sobriedade e abstinência. O que talvez esteja conflitante, aí entra a atenção, né? Sobre de repente uma sabotagem, não propriamente uma volta ao uso, mas um uso esporádico, que isso é de suma importância, isso deve ser conversado, isso deve ser trabalhado, isso deve ser explorado. Como sendo, sim, um agente de causa à possível destruição, né? Pois aí entram as qualidades adictas, onde compulsivamente não há meios em parar, né? Então essa natureza, ela estará sempre presente, né? A forma que você trabalha ela, inclusive pelas ressignificações e até mesmo, né? Quem sabe condicionamentos junto a tudo isso é o que talvez diferencie, mas ainda não descarta-se a obsessão, né? Porque a obsessão, ela é sempre presente, tendo droga ou não droga. A diferença é que, não tendo droga, a obsessão ela pode até migrar num aspecto compulsivo, mas não teria então a via destrutiva da droga, né? Em uso contínuo. Então, o ponto está principalmente na destreza, compreensão, domínio, na qualidade obsessiva, né? E tudo isso eu tenho dito porque eu vivo de forma obcecada em tudo, né? E elas afetam, elas têm fator convergente psicossomático, emotivo, físico, né? Por isso que eu tô dizendo que, cara, porra, de que tem adiantado anos lutando a uma crença sem viver bem. Pode ser falha em execução, em aceitação, carência complementar, sim. Porém, aí entra uma outra realidade, que é a realidade na qual eu mencionei há pouco, quando eu desci o metrô, que confere, condiz. Olha, eu inventando mais sequências de palavras, né? Ai, meu Deus. Inclusive, sem saber se elas estão bem colocadas ou não. Ao fato em eu executar constantemente, de forma inegociável, uma série de práticas que me colocam sempre a um estado menos destrutivo, e ainda assim eu consigo viver mal. Então não há falta.
já existem excessos de práticas e mesmo que eu recicle elas, invente nova, coloque uma nova importância de trabalho psíquico, espiritual, físico, medicamentoso, porque todas essas coisas eu tenho feito, né? E eu faço. E não vai. Então, onde será que tá? Ou onde será que estão as verdades nisso tudo, né? E retomando ao intervalo deste complemento que eu fiz, algo muito curioso está acontecendo comigo e agora eu peço realmente para que vocês fiquem calmos, tranquilos, né? Os que se preocupam comigo, obviamente, porque isso eu percebi hoje mesmo escrevendo e, cara, é uma loucura o que às vezes eu faço, né? Eu realmente não sei de onde vem essa minha necessidade egocêntrica, egóica, vaidosa, de apego, em querer expor e compartilhar. É como se átomos conectasse aos meus próprios e tivesse a necessidade como um Big Bang, né, de contração, explosão e expansão na comunicação, né, principalmente mostrando falhas, mostrando erros, né, dizendo que a minha verdade só compete a mim e ela está em constante transformação e eu estou mostrando para vocês, né? Então é uma coisa que também me perturba, porque eu acabei criando isso e isso tá de uma forma já simbiótica ao meu ser, aos meus seres. E eu já não tô conseguindo mais dosar quais são ônus e bônus nisso tudo, né? Eu acabei transformando isso num ofício, um ofício de comunicação, né? Com medo em ser mal compreendido, preocupado no que meu filho e minha filha vai pensar de toda essa minha exposição, né? O pai deles, isso que sou, nem eu sei o que sou. Mas será que eu sou tão legal quanto eu pareço? Ou será que eu sou tão merda quanto eu pareço? Então todas essas coisas, cara, elas estão tomando um peso que tá me deixando um pouco incomodado. E paralelamente, o meu trabalho nas artes plásticas estão aumentando. A procura aos meus livros estão aumentando. Eu tô tentando negociar com a editora para eu publicar meu 6º livro, que já está em poder deles. E eu tô escrevendo meu 8º livro, né? O 7º livro é um caderno que tá fechado, que daqui 20, 30 anos, se tudo correr bem como eu tenho me esforçado para ser, eu publico. Caso contrário, vai ficar aí um manuscrito para quem tiver com ele, se quiser publicar, legal, né? Também faz parte aí dessas minhas loucuras vaidosas. Então, é legal como eu enrolo para falar, né? Então eu tenho sentido algumas coisas que estão me deixando bem intrigado, sabe? Bem intrigado mesmo, bem intrigado, né? Primeiro porque eu tô começando a enxergar o que eu realmente tenho a oferecer no meu aspecto, nessa minha frente complementar, junto o trabalho terapêutico, né? Assim como tudo aconteceu tendo um ponto de partida o vício em álcool e drogas, né? E aí foi criando formas como vocês que acompanham, participam e um pouquinho do que eu tentei ilustrar aqui. Eu tô começando a entender que, na verdade, é um trabalho que eu não sei se seria complementar ao que já existe, que é de suma importância, e que bom que existam essas coisas, porque eu não tenho pretensão nenhuma em ser como eles,
ou a essas coisas, né? Grupos de 12 passos, internações, clínicas, instituições, linhas psicológicas, psicanalistas, psiquiátricas, coachings, técnicas, esoterismo, misticismo, espiritualidade. Eu não quero. Já existe, né? Existem as importâncias a um uso abusivo, excessivo, desenfreado, né? Com todas as medidas, em locais sérios, com pessoas sérias. Mas eu começo a enxergar que mesmo tendo conhecimento para parar fazendo o que tem que ser feito, reduzir fazendo o que tem que ser feito, substituir fazendo o que tem que ser feito, não tendo problema, ter lapso, recaída, até mesmo volta ao uso, né? Mas já sendo algo muito perigoso, acaba sendo muito mais uma via onde, assim como eu faço o meu mantra, né? Estou aqui aos que se identificam, traduzem para suas verdades e criam-se seus próprios caminhos, são as formas também que eu tenho no meu trabalho, né? Então, todas essas coisas, elas estão realmente me intrigando, porque hoje, independente de todas as coisas que eu faço, eu estou começando a sentir possibilidades em fazer outras coisas, né? E essas outras coisas, elas incluem também estudos, aprimoramentos e informações para abrir novos horizontes e não única e exclusivamente ao aspecto do vício em álcool e drogas, ou qualquer vício determinante e suas migrações, né? E redundantemente, para finalmente dizer as coisas que estão acontecendo e me deixando intrigado, é aquilo que eu falo. Eu não descarto essa atenção, até porque eu tenho a minha experiência. Acontece que ela está diferente de quando eu comecei. E essa diferença, ela está me incomodando, porque é algo que eu precisei me agarrar muito forte, né? E hoje eu começo a entender que até mesmo para que eu melhore, é interessante isso, é super curioso, cara. Eu começo a ver que para que haja um resultante de melhorias, eu preciso me desprender disso. Eu preciso encontrar novos ventos que já tocam em meu corpo outras verdades, né? E aí a gente entra no ponto que eu pedi para vocês ficarem tranquilos e que eu consegui transparecer bem hoje enquanto eu escrevia. E eu quero deixar aqui também nesse vídeo com vocês. É muito sensível, tá? Mas vamos lá. Dentro dessas coisas que eu disse, tá ficando cada vez mais claro para mim uma régua única, né? Num espaço único, onde eu passei por experiências e estou passando e pretendo continuar a passar. E existe, justaposto, né, outras questões, como eu já mencionei, que vão às vezes aos aspectos de depressão, de suicídio. E não importam quantas coisas eu faça, por quanto tempo, ou não faça, eu sempre volto a uma inabilidade, a uma insuficiência, a uma insatisfação, a um descontentamento, a uma constante e infinita dor em existir.
O que também é contraditório, paradoxal, dicotômico, pois eu vivo muitas alegrias, muitos amores, privilégios, oportunidades, né? É que, de novo, elas estão dentro de uma matemática representada, interpretada, onde, dentro daquele aspecto dualista, eu equilibro, né? Eu equilibro o quanto de coisa boa eu consegui registrar versus o quanto de coisas ruins que aparentemente é o meu normal, né? E isso já é uma falha que pode entrar na propriedade hormonal, neurológica, fisiológica, biológica, energética, espiritual, não importa. Mas que eu já desenvolvi destrezas suficientes, onde só foram possíveis perdurando, né, uma nova condição que só foi possível através da sobriedade e da abstinência, mas que até mesmo isso hoje já não é suficiente. Eu já preciso de mais coisas, e essas mais coisas que eu estou procurando. Mas aí dentro do mistério, né, e eu enrolei de novo, tem uma coisa que é muito foda. Geralmente, uma pessoa que tira a sua vida, não como regra, não como máxima, e acreditem, cara, eu tenho muita vergonha de trazer esse assunto. Eu me sinto muito fraco, muito covarde, muito egoísta. Mas eu continuo aqui, né? Então, de novo, entra aquela natureza pulsante que nem eu entendo porque eu continuo fazendo, né? Esses tipos de compartilhamento e exposição e como, de fato, a vida tem transformado tudo isso num ofício, né? Mas as estranhezas, elas começam a bater naquelas vias onde você, quando planeja, né, faz uma arquitetura, você começa a se sentir bem, porque você sabe que vai dar um fim à dificuldade. E isso já é horrível, né? Porque hoje foi um dia sensível, como eu mencionei, com dias sensíveis que eu tenho vivido e reagindo, né? Conforme infinitas práticas aí, como eu tenho dito, eu consigo me restabelecer e seguir, né? Daqui a pouco eu vou aqui para um compromisso de uma atenção muito conectada, muito afetiva, feliz, né? E obviamente nesse instante eu não quero morrer. Eu não quero tirar minha vida, eu não quero ficar deprimido, eu não quero voltar a usar drogas e fuder com a minha vida. Nesse instante. Mas em outros, eu sou completamente dominado e não importa o domínio mental que eu tenha, o conhecimento dos sentimentos, todas as práticas, não importa nada. É tão sufocante viver que realmente, por mais doloroso que seja, né, o apego a todos os níveis de afeto e amor, filho, filha, pai, mãe, irmãos, família, primos, amigos, vocês. Chega uma hora que você fala, mano, não tá dando, velho. Eu não aguento, velho. Eu queria morrer dormindo. Deus, me leva dormindo pra eu não sofrer. E me permita não habitar no inferno sem nenhuma chaga. Faça com que eu seja, então, um espírito de luz e canonize. E possa contribuir, então, no plano astral, porque nesse eu não tô conseguindo. Cara, são esses os níveis de psicopatia. E aí eu burlo, né, toda essa loucura. Eu consigo já hoje me colocar, independente do que aconteça, independente do que tenha, eu consigo me posicionar, né, em algumas áreas, independente do meu estado, e executar, e fazer, e viver, mas angustiado, né, ou quando não, com muita raiva também por inabilidades, ou às vezes simplesmente
por estar dissimulado e não conseguir viver a realidade, aceitar a realidade, né? Preso às perdas, ansioso a projeções. Então eu fico constrangido quando eu exponho isso. E eu não estou feliz, eu não estou leve, eu estou realmente ainda bem fragilizado, né? Mas aqui eu consigo ir reagindo. Em contrapartida, algumas coisas estão acontecendo que elas me geram inclusive dúvidas se talvez eu não fosse morrer a qualquer momento, sabe? Porque é que é aquela coisa também, né? A gente acaba vibrando, né? E uma hora acontece, né? Mas é interessante porque eu tô com um monte de coisa meio que organizada e pronta. E aparentemente, assim, espero. Eu acho que eu vou viver um momento em que eu aguardei por anos para poder viver. E estranhamente eu fui confortado, né? Como se aquilo concluísse uma etapa. Mas ao mesmo tempo eu consigo enxergar, por ter lucidez, sanidade, mesmo que não pareça, como algo simplista, né? Dado todas as grandes importâncias e verdades que eu tenho junto ao aspecto da paternidade, familiar, de amizade, o meu trabalho, né? A minha vida. E o que eu escrevi hoje foi curioso, porque eu escrevi, né? Poxa, desde 2010 eu comecei a escrever com a sensação de morrer. E poxa, eu tô aqui em 2024 e não morri. E aí volta aquilo que eu falei. Cara, eu não quero morrer agora, mano. Quando você tá de frente com a morte, eu já estive algumas vezes, você não quer morrer, né? O que você... É aquela mesma coisa que eu já falei, cara. Ninguém quer parar de usar álcool e droga. A pessoa quer parar de sofrer, né? Ninguém quer morrer. Quer parar de sofrer, velho. Entendeu? Então essas coisas, elas são muito sensíveis, muito complexas. E por isso eu tô vivendo essas transições e transformações. Porque elas já estão entrando nesse campo mais amadurecido, mais amplo de outras verdades, né? E eu decidi fazer esse vídeo porque não tem diferença nenhuma do que eu comecei em 2010 até o dia de hoje. É como se naquele instante eu estivesse já preparando para caso eu fosse. Talvez eu tenha um apego tão grande à vida que eu não quero ir, né? Isso eu acabei de descobrir com vocês de novo. Acabei de perceber isso, né? Mas essas coisas, elas fazem parte de uma mente muito ardilosa, muito obcecada. Mas eu tô cansado dessas coisas e eu quero viver coisas novas, experimentar coisas novas. Até mesmo falhar, cara. Errar, sabe? Mas sem juízo de valor sobre o que é certo e errado. O que eu não quero é ter um dano pessoal, um dano externo. Mas eu preciso transformar minha vida, porque ela não tá mais indo do jeito que tá. Ela pode continuar assim até o fim, né? Daqui 50 anos que eu faleça rico, de pau duro, com saúde, forte, corpo inteiro tatuado que eu preciso terminar, mais dente de ouro na boca, sabe? Meus filhos bem, esse trabalho sendo maravilhoso, eu como um revelador de verdades que não eram encontradas, toda essa fantasia, né? E ainda assim, me despedindo. Ai, ai.
E aí, escrevendo, eu percebi que, na real, cara, o que eu não conseguia fazer quando eu tinha 5 anos de idade, quando eu comecei a sentir essas coisas, depois elas se amadureceram e eu não deixei mais de fazer. Então, eu também quero deixar de fazer isso, cara. Eu não quero mais ficar com essa sensação, sabe, de, porra, não conseguir me culpar, inclusive, por ter coisas maravilhosas e não conseguir vivê-las também de uma forma leve, né? O que também é mais frustrante ainda. E eu começo a entender que eu preciso realmente transformar tudo isso. Então eu quis deixar esse vídeo compartilhado para caso aconteça alguma coisa. Eu continuo lutando para que não aconteça nada, sabe? Se eu tô sorrindo com vocês é porque não importam os desafios, cara. Eu já começo a ver o nível de ridicularidade que eu mesmo vivo comigo, cara. Mas algo me faz sentir, mesmo que seja novamente egóico, como importante para ser compartilhado, né? E talvez eu queira também até transformar isso, sabe? Ter uma participação diferente aqui. Eu realmente tô num momento de transição. Realmente estou, sabe? E é legal porque eu já tenho uma ligação junto a vocês. É como se... Eu já falei isso algumas vezes, né? Mas é como se eu me encontrasse em vocês, muitas vezes. Né? Os meus conflitos estão em, poxa, ter apresentado uma série de coisas que hoje, para mim, elas estão começando a ser diferentes. Mas eu vou mantê-las, porque elas fazem parte de alguns processos e de alguns caminhos, né? E os caminhos que eu vou fazer agora, eu não sei quais serão. Eu continuo com os mesmos, obviamente. Mas algumas coisas já estão mudando, como inclusive aqui a conversa com vocês, né? Mas é isso. Eu preciso ir. Foi muito bom estar com vocês. Continuarei aqui, teremos mais vídeos, tá? E as mudanças, transformações, transições já estão acontecendo. Não sei por quais caminhos serão vividos, praticados, executados, mas continuamos com uma premissa simples, básica, junto ao meu grande mantra, né? Sem juízo de valor sobre o que é certo e errado. Obviamente, eu sendo uma pessoa falha, com erros, sem ser dono de nenhuma verdade, mas estando aqui somente aos que se identificam e traduzem para suas verdades e criam assim seus próprios caminhos. Seja com o que eu tive já no início desse canal, com os meus livros, algumas participações na mídia, as minhas frentes complementares nas artes plásticas, ou nesse novo momento, com novas verdades que eu estou permitindo viver com cuidado, com calma, né? Vendo o que realmente eu acredito, sinto, estudando, explorando, conversando, compartilhando, para um mesmo final de sempre, né? Que de nada a nada, estamos todos só tentando ser feliz e amado. E quando muito, compartilhar o mesmo. Mas é isso, então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!